Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Terminou agora há pouco aí mais uma derrota do Botafogo em casa dessa vez, né? Corinthians 2, Botafogo 0. Queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre esse jogo, né? A atuação aí lamentável do Botafogo, né? Botafogo não entrou com a mesma disposição que está pregando aí pelo treinador Barroca, enfim, pelas pessoas responsáveis pelo clube, né? Entrou em campo um time totalmente apático, um time com futebol lento, futebol burocrático, futebol de dar pena e de dar sono, né? Botafogo nesse Campeonato Brasileiro ele não conseguiu emplacar em nenhum momento, né, durante o campeonato. Essa última vitória aí de virada contra o Curitiba fora de casa, num novo propósito, um novo discurso, dava ali uma certa esperança que alguma coisa poderia mudar, mas ficou clara aí a limitação do time, né? Os erros individuais eles continuam acontecendo a todo momento no jogo, né? O Botafogo não tem um lateral direito, né? Mais uma vez o Kevin falhou bastante no jogo, Marcelo Benevenuto não consegue dar um passe, né? Tem erros primários ali de fundamento, falhou ali no primeiro gol ali do Corinthians. Eu destaco ali a força de vontade ali do Caio Alexandre, mas não tem com quem jogar. O Cavalieri fez boa defesa no jogo, senão, na minha opinião, seria mais. Vitor Luiz, se ele estava ruim na lateral esquerda, pior ainda como extremo, né? Um jogador que não conseguiu produzir nada no jogo, né? Absolutamente nada. Calu sequer estreou no Botafogo, é um jogador totalmente diferente do jogador há anos atrás, né? No Botafogo ainda não jogou absolutamente nada, muito abaixo de um jogador comum, né? O elenco do Botafogo é uma grande junção, um grande catadão ali, né? De jogadores ali e que não formam um time, né? O Botafogo se mostra uma presa fácil, um time totalmente vulnerável, né? Vulnerável pelas laterais, vulnerável pelo centro ali do meio de zaga, vulnerável à frente da zaga. É um time que não cria nada, os jogadores, a soma desses jogadores é um futebol muito lento, chega a ser irritante, né? Para quem assiste o jogo do Botafogo, os torcedores, a gente fica irritado vendo o Botafogo jogar, né? Na minha opinião, o Botafogo, apesar de matematicamente ter chance de sair ali do rebaixamento, eu acho que você tem que ver isso dentro de campo, né? Com a atitude do time. Você pode até perder o jogo. O Botafogo poderia perder o jogo e você ter uma atitude de entrega, uma atitude de um time aguerrido, time brigando. A gente não vê nada disso. E é a primeira vez que eu vejo um time no Botafogo agir dessa forma. Por exemplo, ano passado, o time era ruim, mas o time lutava. E a gente tinha a torcida também, né, a nosso favor. Esse ano não tem. A torcida empurrava, enfim. Que é a única coisa boa desse clube que restou é a torcida, né? Porque se a gente for ficar aqui falando quem são os culpados, né, o treinador, o diretor, são 5 treinadores na temporada, enfim, os gestores, os jogadores, a gente vai achar vários culpados, né? O principal deles é a omissão do Nelson Mufarrege, né? Que representa o grupo Mais Botafogo, o pior grupo aí da história do Botafogo, né? Grupo político. E o Nelson Mufarrege está ali entre os top 5 ali, piores presidentes da história. O clube, né? O time não passou de ano, independente de rebaixamento ou não, o Botafogo não passou de ano, né? E o rebaixamento é um mero detalhe diante de várias situações erradas que aconteceram no Botafogo ao longo do ano, né? Planejamento errado, desde a pré-temporada, né? Abandonando lá o estadual, eliminado na Copa do Brasil por times inferiores, com orçamento inferiores, ou seja, não é só dinheiro, falta de compromisso dos jogadores com a instituição, falta de critério nas contratações, né? Excesso de vaidade
e excesso de não compromisso com o clube por parte dos dirigentes responsáveis pelas contratações de jogadores, né? Então, um clube totalmente sem representatividade, abandonado, né? A gente viu muito ao longo do campeonato a arbitragem fazendo o que quer com o Botafogo, né? Ao ponto de um jogador ter que chutar um instrumento do VAR ali para protestar de cabeça quente após um jogo, que foi o caso do Gatito. Mas enfim, esse ano aconteceu tudo de errado no Botafogo, né? Jogador que a torcida não quer e diretoria contratando, o caso do Kelvin, né? A gente viu de tudo nesse Botafogo, não tem como o resultado não ser esse de um rebaixamento, mas é um rebaixamento muito merecido, né? Eles fizeram o protocolo inteiro para rebaixar o clube, né? O Botafogo ele lutou para ser rebaixado, ele fez tudo que era possível, mais um pouco, multiplicado ao quadrado, né? Então eu não estou aqui para falar para a torcida do Botafogo que no próximo jogo vai ter luta, vai ter isso, é um papel do Barroca. O Barroca nunca treinou ninguém, né, irmão? Não ganhou nada, entendeu? Currículo de nada. Então não é ele que vai falar para mim o que vai mudar no Botafogo, né? Então assim, não coloco a culpa no Barroca, ele é apenas a continuidade da mediocridade que é o Botafogo hoje, né? Como um time dentro de campo. Ele está até tentando ali à beira do campo, tentando estimular os jogadores, mas a qualidade é muito ruim, né? Mas você tem também insistência ali do treinador, de suas convicções. Por exemplo, o Vitor Luiz, na minha opinião, ele não tem condição nenhuma de atuar em nenhuma posição do campo nesse momento. Muito ruim, já há muito tempo. O lateral direito a gente não tem nenhum. Eu acho que seria melhor até improvisar, botar o Marcelo Benevenuto lá de lateral, enfim, porque a gente não tem lateral. Esse zagueiro, o Erisson, pelo menos ele mostrou alguma coisa no último jogo, de repente eu colocaria ele na zaga e Marcelo na direita. Isso são hipóteses de um torcedor que está vendo aí um time que andando em campo e totalmente fora do compasso ali com as nossas tradições, né? Então, como eu falei, não é hora de colocar culpa em ninguém, né? Porque isso é um contexto lá do início, né? Enfim, é o resultado de tudo que foi praticado errado no clube. Mas falando especificamente desse jogo, o Botafogo deveria se impor jogando em casa nas condições que está na tabela, deveria dar vida em campo, deveria ser uma final, como o Barroca falou, né? Que o Botafogo disputaria uma final de Copa do Mundo. E que final de Copa do Mundo é essa, Barroca? Que time horroroso é esse em campo? Sem compromisso com a instituição, sem dividir uma jogada, de cabeça baixa. Que final de Copa do Mundo é essa? Então não adianta vocês virem com um discurso bonito, né, empolgante, não sei o que, no próximo jogo que infelizmente ninguém mais acredita, né? Eu acho que nem vocês, né? Então a gente lamenta aí, né? A Botafogo está a passos largos aí do caminho da segunda divisão, a segunda divisão que pode ter aí Cruzeiro, Vasco, Botafogo, vários clubes que por falta aí de gestão, né, vão ter que disputar aí uma divisão inferior às suas tradições. Valeu, galera, quem puder aí, ó, senta o dedo no like, programação normal aqui no canal. Temos muitas novidades aqui nos bastidores, né? A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, comunicando aí com a torcida, mas a gente lamenta o dia de hoje, né? A gente lamenta terminar o ano dessa forma, né? O Botafogo joga agora em 2021, né? Então, enfim, é muito complicado esse momento do clube, mas é muito merecido o Botafogo estar onde está por tudo que esse grupo político mais Botafogo, que o Nelson Mufarredi, que o Carlos Eduardo Pereira fizeram aí com o Botafogo, né? E outras figuras aí, né? Como o digníssimo Ricardo Rotenberg, que espero que nunca mais volte para o Botafogo, Augustinho, enfim. Vamos em frente, né?
é a gente que sofre, a gente que é torcedor, a gente continua com a instituição, né? E que essas almas penadas aí, elas sigam o caminho dela. Um abraço a todos, fogo neles.